aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaisa Ferreira na área e a gente vai começar mais uma aula de Sociologia para as turmas da primeira série do Colégio Futuro VIP. Falou, pessoal? Dando continuidade de onde nós paramos no ano passado. No ano passado? Ô, louca! Na semana passada, a gente vai começar agora o capítulo 3. A gente estava fazendo até então os exercícios, né, do capítulo 2 e agora a gente vai dar início ao capítulo 3. Então, para isso, vamos lá, galera, página 83 do livro. O capítulo é Interpretações da Realidade Sociopolítica Brasileira. E a gente vai então estudar agora a sociologia contemporânea. Até então nós vimos primeiros clássicos da sociologia brasileira, nós vimos as primeiras interpretações críticas da sociedade brasileira e a gente vai ver agora o Brasil contemporâneo e as interpretações da realidade sociopolítica. Falou? Bom, nós conhecemos de maneira mais aprofundada a obra de Florestan Fernandes e alguns cientistas sociais, dos mais importantes, né? Podemos considerar os mais importantes contemporâneos, eles estão diretamente ligados e relacionados à obra de Florestan Fernandes. São eles, Fernando Henrique Cardoso e Ottaviani. Os dois, eles se destacaram muito pelo nível altíssimo de produção intelectual que eles têm, que eles construíram, né, a quantidade de produção intelectual que eles construíram e, bom, e mais ainda por eles terem posicionamentos políticos e ideológicos diferentes. Essa é uma parte interessante, tá? Fernando Henrique Cardoso e Ottaviani, eles não compartilhavam das mesmas ideologias políticas, dos mesmos pensamentos. E isso é bacana, que agora a gente vai ver duas análises assim bem distintas uma da outra, com caminhos que seguiram unidos até um certo momento e chegou uma hora que cada um seguiu o seu rumo. E esse é o grande barato da sociologia, a gente ter acesso às interpretações que são diferenciadas, são interpretações muito próprias, tá? Vamos conhecer primeiro Fernando Henrique Cardoso. Esse nome lembra vocês alguma coisa? Esse nome remete vocês a alguma coisa? Não sei, né, professora? Talvez sim, talvez não. Vamos lá. A trajetória dele está ligada não somente à sua atuação como sociólogo, mas também pelo fato de ele ter exercido 2 mandatos consecutivos à presidência do Brasil. Pois é, a gente vai estudar agora um sociólogo que foi presidente do Brasil 2 vezes. A gente não vai estudar ele como presidente, a gente vai estudar a vida e a obra de Fernando Henrique Cardoso enquanto sociólogo, tá? Ele foi presidente do Brasil entre os anos de 1995 e 2003. E, bom, ele participou diretamente de todo aquele contexto do processo de redemocratização do Brasil depois da ditadura militar. E ele colocou em prática alguns planos de estabilização econômica. Por quê? Porque, além de presidente e sociólogo, ele também é um economista, tá? Ele é voltado para essa parte mais administrativa, política, da parte da sociologia, que lida mesmo com as questões econômicas de uma sociedade. Bom, na primeira década do século XXI, a gente pode dizer que os planos de estabilização econômica do Brasil, eles foram diretamente responsáveis pela saúde da vida política e financeira do Brasil por todo o século XX, tá? Por todo o século XXI até agora. E o Fernando Henrique Cardoso, ele se formou lá no início, ele foi a segunda geração dos grandes sociólogos brasileiros, ele se formou na Universidade de São Paulo e foi um dos pupilos, ele era um seguidor de Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, ele foi daquela segunda leva dos grandes intelectuais da sociologia no Brasil. E o Fernando Henrique Cardoso, ele foi um dos seguidores, um dos pupilos de Florestan Fernandes, tá? Florestan Fernandes atuou na vida do Fernando Henrique Cardoso
como uma grande referência. A partir de agora, eu vou chamar o Fernando Henrique Cardoso de FHC, tá? Porque a gente lá, que é década de antigamente, a gente tem intimidade para chamar ele de FHC, que era como normalmente a gente chamava, porque falar Fernando Henrique Cardoso toda vez é muito longo, tá, gente? Então, o FHC, ele também foi exilado político durante os anos da ditadura. Lembra que nós já vimos que os professores de sociologia das universidades federais, eles foram compulsoriamente aposentados, ou seja, foram proibidos de exercer suas funções como professores. Bom, então todos os professores que atuavam nas instituições de ensino público, né, de nível superior, eles foram sumariamente aposentados e proibidos de exercer suas funções. Eles não puderam mais exercer seus cargos de professor. E muitos deles, além de aposentados, continuaram produzindo seus trabalhos científicos, continuaram escrevendo seus artigos, e eles também acabaram sendo proibidos de publicar os seus trabalhos e suas obras intelectuais, suas obras de observação e análise da sociedade. Como foi o caso do Fernando Henrique Cardoso, do FHC, alguns deles acabaram sendo exilados do país, ou seja, era mais seguro a vida dessas pessoas sair do Brasil e viver em outro país do que permanecer no Brasil constantemente, vivendo a constância, né, das ameaças e a constância do medo de um atentado ou de alguma coisa do tipo. Pois bem, e aí, mesmo fora do país, o FHC, ele continuou produzindo e escrevendo sobre a sociedade brasileira. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais detalhadamente disso que ele produziu, tá? Bom, no exílio, durante o exílio dele, ele acabou se vinculando, tendo um ativismo político, mesmo lá de fora, muito intenso. E quando ele voltou para o Brasil, ele se filiou, né, ele se vinculou ao MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, e posteriormente virou o PMDB, que é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Como ele era um militante, um intelectual muito engajado no movimento, e ele era favorável à volta das eleições diretas, lembrando que não tinha ainda no Brasil retornado às eleições diretas, onde todo mundo tem direito a voto para presidente, e ele participou dessa campanha, que foi uma campanha a nível nacional, tá? Com vários intelectuais políticos ou não envolvidos, exigindo o retorno do voto direto. Mais pra frente, ele acabou rompendo com o PMDB, e aí ele fundou, junto com outras lideranças que também saíram do PMDB junto dele, o Partido Social Democracia Brasileira, que é o PSDB, que foi inclusive o partido pelo qual ele foi eleito presidente da República, tá? Então, gente, o FHC, ele tem um histórico muito longo, muito extenso da sua vida, tanto em produção intelectual quanto da vida política. Essa imagem é uma imagem interessante, que mostra o Fernando Henrique Cardoso ainda como senador da República, e ele está ao lado dos jogadores de futebol. Deixa eu colocar aqui. Dos jogadores de futebol do Corinthians. Aí temos aqui o Sócrates, o Casagrande, que eu acredito que vocês devem conhecer. Esse aqui é o FHC, tá? E aqui é o Osmar Santos, que é o locutor esportivo. Eles estavam participando juntos nesse momento de comícios que exigiam a volta do voto direto para a eleição do presidente da República. Essa foto foi tirada no Vale Anhangabaú, em São Paulo. Essa galera do Corinthians, vale também ressaltar que existiu nessa época um movimento político dentro do futebol, que foi a Juventude Corintiana. Essa galera que fazia parte da Juventude do Corinthians eram jogadores de futebol, intelectuais, muito envolvidos, muito ligados a questões políticas, e aí eles tinham vários ativismos políticos diversos, mas sobretudo com relação à volta do voto direto, contra
a ditadura militar, contra a repressão e tudo mais. Só uma observação para a galera que gosta de futebol, esse movimento que surgiu dentro do Corinthians, ele se chamava Democracia Corintiana. Ele foi um movimento que surgiu na década de 1980, dentro do Corinthians mesmo, foi protagonizado pelos jogadores de futebol, Sócrates, Casagrande, Vladimir e Zenon. Eles eram muito ativos politicamente, e esse movimento da Democracia Corintiana configurou o que ficou conhecido como o maior movimento ideológico da história do futebol brasileiro, tá? Eles tinham envolvimentos seríssimos com questões políticas, mas principalmente com relação ao fim da ditadura e volta das eleições diretas. Bom, o Fernando Henrique Cardoso, ele foi casado com uma mulher chamada Ruth Cardoso. Ela era antropóloga, de muito destaque dentro do cenário intelectual brasileiro, e também ela foi professora da Universidade de São Paulo. Como intelectual e profissional da área da sociologia, o Fernando Henrique Cardoso deixou um legado muito importante de estudos. E ele escreveu muitos ensaios e discussões e livros e artigos sobre questões da política e da sociedade brasileira. Ele escreveu, por exemplo, um livro que foi um dos livros que ficou um dos livros mais comentados e marcantes também da sua história, foi o Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, que foi a tese de doutorado dele na Universidade de São Paulo no ano de 1962, tá? Ele também trabalhou muito essa questão do negro no Brasil, das desigualdades sociais, das desigualdades e das injustiças sociais motivadas pelo preconceito racial, e como tudo isso era diretamente relacionado e como tudo isso influenciou na sociedade brasileira. Ele também foi mais um daqueles que pegou lá a escravidão como o processo escravagista, a estrutura escravagista americana, como um dos grandes culpados pela situação política e econômica que o Brasil se encontrava naquele momento, tá? E outra questão também muito polêmica de Fernando Henrique Cardoso, extremamente polêmica, foi quando ele escreveu o livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Cara, isso foi polêmico pra caramba, porque ele meio que foi numa contramão dos intelectuais brasileiros de um modo geral, tá? Ele publicou no ano de 1969 e ele escreveu em parceria com um sociólogo chileno chamado Enzo Faleto. Então, essa duplinha FHC e Faleto, elas produziu muito, tá? O período da ditadura militar, que foi a época que esse livro foi escrito, foi também durante o exílio que o Fernando Henrique Cardoso produziu, porque ele se exilou no Chile, tá? E aí ele converge com alguns momentos de discussão bem rigorosas no que diz respeito à relação entre dependência econômica externa e desenvolvimento econômico brasileiro. Ou seja, ele fez uma análise de como era a relação do Brasil como era a situação do Brasil com relação à dependência do capital estrangeiro. E essa dependência econômica, para muitos sociólogos, era justamente o responsável, o grande culpado dessa dependência econômica. Ela seria a grande culpada pela situação em que o país se encontrava naquele momento. Que depender do capital estrangeiro era um dos atrasos mais graves dentro da sociedade brasileira. E bom, e depois que ele publicou essa obra, ele acabou se engajando em vários estudos, e culminou no que ficou conhecido como teoria da dependência. Então, Enzo Faleto e FHC, eles trabalharam juntos com muita intensidade no conceito de teoria da dependência. Essa linha de pesquisa, ela se dedicava a estudar as variáveis que existiam dentro do Brasil, tanto sociais quanto econômicas, e que interferiram na consolidação do processo de capitalismo no Brasil. Como o capitalismo no Brasil, ele foi muito atrasado, ou como ele foi influenciado pelas relações de dependência do Brasil com o capital estrangeiro.
Nessa foto aí tá o FHC e Dona Ruth. E bom, galera, o Fernando Henrique Cardoso, ele tomou um rumo intelectual muito diferente daquilo que a gente já estava acostumado a ver aqui no Brasil. A maioria dos teóricos brasileiros da sociologia, eles enveredavam por um caminho marxista, por um caminho que convergia mais com os ideais marxistas. Só que ele preferiu aderir a uma vertente diferente, chamada desenvolvimentismo. Então, enquanto que os pensadores marxistas defendiam que a única forma dos países da América Latina saírem da situação em que eles viviam, modificarem essa situação que eles viviam, era através, isso a maioria dos intelectuais de pensamento com viés marxista, eles defendiam que a única forma de modificar a realidade social dos países da América Latina seria através de uma revolução socialista. Já a teoria do desenvolvimentismo do Fernando Henrique Cardoso era o contrário. Ele dizia que primeiro era necessário buscar uma trajetória capitalista, de dependência mesmo do capital externo, e depois, aos poucos, gradativamente ir se libertando das amarras do capital estrangeiro e conquistando a sua independência. Então, enquanto a maioria dos sociólogos brasileiros seguia mais um pensamento marxista que defendia que o único jeito de mudar a sociedade brasileira era através de uma revolução socialista, o FHC dizia o contrário, que a gente tinha que se apegar mais ainda ao capitalismo, consolidar a nossa economia, e quando a gente estivesse numa situação legal, a gente começasse a se libertar do capital estrangeiro. Bom, com a ampliação e com o desenvolvimento dessas ideias, foi inevitável que o FHC começasse a bater de frente com os intelectuais já tradicionais no Brasil, que seguiam aquela teoria mais voltada para o pensamento marxista. Então, ele acabou rompendo intelectualmente com um dos principais mestres dele, que foi o Florestan Fernandes. Gente, quando eu falo de romper intelectualmente, eu não estou falando deles ficarem de mal, cortar dedinho, parar de falar, bloquear no Facebook e no Instagram. Não estou falando disso. Eu estou falando que eles simplesmente pararam de concordar intelectualmente em seus artigos. Eles não concordavam, tá? Eles tinham pensamentos que eram bem opostos, diga-se de passagem. E também com um companheiro ele rompeu intelectualmente, que foi com o Ottaviani, mas o Ottaviani não era um professor dele, eles foram contemporâneos, eles estudaram juntos, foram companheiros acadêmicos. E agora a gente vai conhecer um pouquinho melhor o que foi essa teoria da dependência. Então vamos lá, galera, vamos entender o que é a teoria da dependência para o FHC, que ele desenvolveu, né, em parceria ali com Enzo Faleto nesse momento da história. Bom, para ele, a teoria da dependência, que já era antigamente conhecida, isso aí não foi uma coisa inventada por ele não, tá? No meio acadêmico, a teoria da dependência ela já era bem famosa. Bom, ela fazia uma reprodução de como se formou o subdesenvolvimento dos países de terceiro mundo. Os países de terceiro mundo, que até aquele momento eram aqueles países sem uma economia sólida, sem um processo industrial bem desenvolvido e que não tinha autonomia econômica, ou seja, não era um país, por exemplo, que se sustentava, que dependia ainda do capital estrangeiro. Bom, como que ele apresentou? Ele pegou as teses marxistas de teoria da dependência e reinterpretou essas teses de modo que elas ficassem menos tradicionais, não tão marxistas. E como que ele fez isso? De acordo com essas vertentes marxistas, a dependência econômica dos países menos desenvolvidos economicamente era a contrapartida para o enriquecimento dos países centrais. Ou seja, para existir um país rico, considerado central, desenvolvido,
seria necessário que existissem países em situação de pobreza, países que fossem diretamente explorados por esses mais poderosos. Ou seja, de acordo com a teoria da dependência clássica, a visão marxista é que para um país muito bem sucedido e muito desenvolvido existir, serão necessários dezenas de países subdesenvolvidos para serem explorados por esse país mais poderoso. Ele só vai ficar poderoso se ele puder explorar aqui a mão de obra, a matéria-prima, o território propriamente dito, ganhar dinheiro em cima de empréstimos feitos a esses países e recolhidos através de juros altíssimos. Essa era a teoria da dependência. Os países centrais, eles deixavam os países mais pobres dependentes das suas economias. E por que eles faziam isso? Porque assim eles teriam garantia do controle desses territórios, tá? Ou seja, para a teoria da dependência mais tradicional, o subdesenvolvimento econômico, era a contrapartida do enriquecimento de países centrais. Então, um país central só ficava rico se um país miserável existisse. Ok? Show! Mas, contrariando a essa tese, o FHC e o Faleto, eles entendiam não dessa maneira. Eles entendiam que a dependência dos países, a dependência econômica dos países latino-americanos, desses países centrais, ela não era uma dependência nociva, destrutiva. Pelo contrário, ela era nada além de uma nova forma de capitalismo, ou seja, era um capitalismo associado dependente. Esses países, eles não eram necessariamente explorados. Era como se eles se associassem a esses países maiores. Era como se o Brasil, exemplo, como um país subdesenvolvido, se associasse a um país central. Ele se ligasse voluntariamente a um país central. E segundo o FHC e o Faleto, os rumos da economia desses países, eles dependeriam quase que exclusivamente da interação dos grupos e das classes sociais que existiam nele. Por exemplo, um país, ele só iria se libertar dessa situação de dependência não se ele parasse de ser explorado pelos países centrais, mas se em seu interior as classes se entendessem. Se os grupos dominantes, que são as elites econômicas, conseguissem manter um diálogo e uma comunicação com as classes baixas, que eram majoritárias. Em outras palavras, ele defendia a ideia de que o subdesenvolvimento de alguns países dependia exclusivamente das relações cívicas e políticas entre a maioria da população e as classes altas. Ou seja, ele falava que o subdesenvolvimento desses países não era responsabilidade nem culpa dos países centrais, mas das estruturas internas desses países mais pobres, tá? E que a maneira como os países eles se organizavam no mundo economicamente estava diretamente relacionada a essas relações internas que existiam. Pensando dessa maneira, ele explicou que, de acordo com eles, a teoria da dependência, ela não era uma forma de explicar e nem culpabilizar os países centrais pelo insucesso dos países subdesenvolvidos, mas explicitar que os países só são subdesenvolvidos por questões internas e não por questões externas de exploração e dependência. Falou, galera? Então, vamos encerrar hoje por aqui. Eu deixo aqui um grande beijo para vocês. Até semana que vem. Se cuidem da família de vocês. E aí a gente vai continuar o capítulo. Falou? Beijo para vocês e fui!